Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa que entrevista os empreendedores de maior sucesso do Brasil. A cada semana eu trago um convidado de um segmento diferente para compartilhar experiências empreendedoras com você. E esse é um momento muito inspirador que eu tenho certeza vai acentuar ainda mais a sua vontade de fazer dar certo o seu próprio negócio. Eu sou Milena Machado e você, quer empreender? Então fique agora aqui comigo. Hoje vamos falar sobre os desafios do mercado de convites de eventos de luxo. Como montar um projeto de papelaria que agregue valor, que também permita personalização e ainda contribua para uma experiência positiva do convidado. As minhas convidadas de hoje são as irmãs Samara e Maiara Costa, respectivamente fundadora e sócia da S-Cards, empresa especializada na confecção de convites de luxo, a preferida das celebridades mais excêntricas do Brasil e que há 16 anos está no mercado. Talento, criatividade, preciosismo e exclusividade que elas já exportam, inclusive, hein? Muito bem-vindas, Samara e Maiara! Oi, Milena, prazer, olá. Olha, o prazer é todo nosso. Meninas, eu tô cheia de curiosidades, assim, sobre vocês duas, sobre o negócio de vocês. Incrível, né? Eu sei que vocês já têm uma estrada aí, são quase 2 décadas, mas assim, que sucesso! Vocês já fizeram convites para festas do jogador de futebol Neymar, para a influenciadora Virgínia Fonseca, não é isso? Para também a atriz Larissa Manoela. Como é que as celebridades mais queridas, mais observadas do Brasil descobriram vocês, hein? Gente, a Larissa, que foi muito engraçado. A Larissa veio aqui, a gente não sabia quem ela estava no Carrossel na época, no SBT, e aí, quando ela foi embora, começaram a ligar aqui, porque ela fez um post e começaram a bombar o telefone aqui, foi aí que a gente descobriu que era a Larissa Manoela, que estava aqui no nosso escritório. Então é mais ou menos assim. Elas vêm muito pela rede social. Claro que eu tenho alguns amigos que são super celebridades, Neymar é um amigo pessoal meu, mas, por exemplo, Virgínia e outras celebridades, assim, de muito sucesso, a gente fica muito esbanjada porque eles chegam organicamente mesmo. Eles chegam pelo Instagram, começam a conversar comigo e aí eu toco no meu celular mesmo. Aí flui. Ah, que interessante. Ou seja, não é uma coisa que vocês procuram atender celebridades, né? Pela resposta que eu já sinto de vocês, vocês não consomem tanto assim as mídias sociais, pessoalmente falando e nem para o negócio. Vocês têm uma demanda de vocês mesmo, que é genuína, né? De se desafiarem, de criarem projetos cada vez mais interessantes, mais provocativos, e aí isso vai atraindo naturalmente os clientes. Vocês sempre tiveram a vontade de ter o próprio negócio? Vou perguntar primeiro para você, Samara, que é a fundadora, né, que começou toda a história. Eu tinha certeza que eu ia ter meu próprio negócio. Eu acho que a gente foi criada, eu e a Maiara, com um pai muito empreendedor, né? Meu pai sempre passou esse lado de empreender, de ter seu próprio negócio. Eu acabei estagiando em alguns lugares, mas eu sentia que eu tinha que ter meu próprio negócio. Eu tinha isso aqui no sangue, sabe? Corria na veia. Já era uma ideia que passava pela sua cabeça, então, independente da sua formação profissional que você estava escolhendo, você escolheu ser publicitária, né? Mas a ideia não era ter uma agência de publicidade, então, era ter o próprio negócio, mas você não sabia muito bem o quê? Não, eu estagiei em agência de publicidade e eu não amava, sabe, a agência. E aí, quando eu comecei a fazer, tipo, a papelaria, convites em casa, eu comecei a desenvolver arte, porque eu também sou formada em designer gráfico. E aí foi pegando gosto, porque do amigo que eu fiz a arte, indicava um outro amigo que já era um cliente, e aí foi fluindo, assim, sem eu perceber, entendeu? Entendi. E no seu caso, me conta, Maiara, sua formação é gastronomia, você também tinha essa vontade de ter seu próprio negócio? Alguma vez imaginou ter o seu próprio restaurante? Eu sempre pensei em ter meu próprio negócio. Desde nova, eu sempre quis trabalhar muito cedo, tipo, meu pai me segurava
E daí toda vez que ele falava, vai ter um curso de vendas dos vendedores. Eu lá com 14 anos, 13 anos, eu falava, pai, me coloca também. Ele colocava, às vezes a Samara ia também, a gente ia lá assistir o curso de vendas dos vendedores dele, entendeu? Com 13 anos. Então a gente sempre, né, foi se espelhando nele. E eu, no caso, eu comecei a fazer gastronomia, daí no caso eu falei, poxa, eu gosto da parte mais de produção gourmet, né, de restaurante e tal. E daí quando, comecei a fazer estágio, eu falei, o quê? Trabalhar à noite? Como vou ser mãe? Começou a todas as requisitos, super nova, no primeiro ano eu já comecei a fazer estágio. E daí eu falei, não, vai ter que ser pra confeitaria, né? Aí eu pegava, tipo, os bolos decorados, e eu falei, acho que não é isso, eu gosto de produção, eu gosto de mais giro, eu gosto de quantidade, né? Eu não gosto daquela coisa de uma unidade. E aquilo não tava me dando, eu queria ver aquilo girar, entendeu? Tipo, várias pessoas trabalhando, fazendo linha de produção. Aí eu comecei a tentar entrar para uma linha de produção mais, vamos supor, bolos gostosos, né? Tipo, produção mesmo de, sei lá, vender, sei lá, bolo da bolos. Exato. Ah, no que mesmo delícia. dia comecei a colocar. Aí eu falei, comecei a pensar, daí eu pensei, poxa, como que vai ser meu investimento inicial? Comecei a fazer as contas, tudo. Eu teria que ter uma ajuda inicial muito grande para começar isso, porque começando de picado pelas minhas contas ia demorar muitos anos. E, no caso, eu vi a minha irmã, no caso, fazendo lá as criações dela, e ela sempre me pedia ajuda. Por quê? Porque eu sempre fui muito de produção. Desde pequena, eu era aquela que minha irmã ganhava uma boneca, eu ganhava uma maquininha de serigrafar, maquininha de, tipo, fazer bordado. Então, você gosta de transformar coisas. Transformar coisas. Então, assim, eu sou apaixonada por transformar coisas. Então, assim, eu já fiz vela, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Então, a minha infância inteira foi em fazer produtos e não brincar Não brincar de boneca, não contar a história, né? Fazer a história em si. Agora, como é que vocês se juntaram, então? Porque vocês estavam seguindo caminhos muito distintos, né? Uma da outra. A diferença de idade entre vocês duas é muito grande? Um ano. Um ano. Quase gêmeas. Entendi. Então, aí, como que foi que vocês se juntaram? Depois de quanto tempo que a SCAT já funcionava com a Samara sozinha, que a Mayara se juntou à Samara? Aí eu tava uns 6 meses, eu tava uns 6 meses fazendo em casa e ela já começou a me ajudar. Porque a gente morava junto, ela não era casada. E aí ela começou, vamos dobrar o papel assim, vamos fazer o envelope desse jeito. E a produção começou assim em casa mesmo. Aí eu comecei a olhar e falei, gente, eu preciso muito dela. Porque a Mayara tem um lado mesmo, tipo, do empreender. E eu mais do relacionamento, de venda, marketing, criar. Eu sou mais sonhadora. E a Mayara mais pé no chão. Então assim, a gente tem um ano de diferença, parece gêmeas, mas a gente é o oposto uma da outra. E aí foi a água e o vinho e começou a se encaixar muito. E aí eu falei, você não quer ser minha sócia? Aí ela falou assim, mas S-Cards, essa é de Samara. Eu falei, não, é de Sister. Adorei, porque essa era uma das minhas perguntas também que eu ia fazer pra vocês, né? Eu falei, o nome começou como S-Cats, acredito eu que essa é de Samara, e como é que ficou com a entrada da Mayara? Por que não SM-Cats? Mas agora eu entendi, S de Sisters, muito bem. Agora, irmãs naturalmente brigam um pouco ou muito, né? E assim, por diversos motivos. Como vocês fazem? Como que é a convivência de vocês? Como é que vocês fazem para o pessoal não interferir no profissional, já que vocês se conhecem muito bem por serem irmãs, né? A gente começou muito nova, Mi. A gente aprendeu na raça o relacionamento de sociedade e família, né? Hoje eu falo que a gente tem muita bagagem e fala com propriedade dicas de como lidar, né? Você empreender com o familiar. Eu acho que a virada de chave no nosso relacionamento como sócia foi dividir funções. Então, assim, eu tenho um cargo de funções e ela tem outro. Quando eu vou falar do cargo dela, eu tenho que ter um jeito melhor para falar. Então, a produção é dela. Eu falo assim, olha, Mayara, tem como a produção, a venda é minha, o marketing é meu, ela também tem jeito para falar comigo. Óbvio que a gente não tá longe de discussões, porque qualquer sociedade você discute se você tem divergência de pensamento. Mas, claro, com educação, com respeitando o outro.
Então essa é a dica que eu dou, dividir funções. E a gente já fez coach também, tá? Coach de relacionamento que ajudou muito a gente, muito mesmo. Que dica bacana, que bom. Quanto tempo, quantas sessões? Agressiva. Oi? A gente fez bastante, a gente fez uns 6 meses, né? Fez. Ajudou muito. Da comunicação não agressiva, como você se comunicar com a pessoa pra você Tirar o melhor. tirar o melhor dela, entendeu? Pra você não despertar o pior dela, que ela fique desmotivada. Porque mesmo a gente sendo sócias e donas do negócio, a forma às vezes que ela fala comigo pode me desmotivar, né? Sim. E então ela conseguiu administrar isso. E foi muito legal mesmo. Hoje a gente tem gatilhos e sistemas que a gente lembra do coach pra gente estar, se relacionando no dia a dia. Que incrível, gente. Tem alguma discussão em casa, coisas de família, né? Relacionada a mãe, filhos, tudo. Eu já falo pra ela assim, olha só, eu não quero falar com você por enquanto, pelo menos por uma semana, só assunto de trabalho. Olha! Então assim, esse caso eu não quero ver o seu rosto, porque assim, eu tô com muita raiva de você. Mas enfim, só trabalho. Daí entra no trabalho, pá, tchau. Entendeu? Mas daí a gente não consegue segurar uma semana. 3 dias já tá tudo bem. Mas assim, quando a gente briga, fora, só assunto de trabalho, a gente conversa. Não, dá pra ver que vocês têm fisicamente estilos diferentes, né? São parecidas, claro, são irmãs, mas têm estilos diferentes, personalidades diferentes também, jeito de se expressar, né? Bastante distinto. E como vocês falaram, até as funções, vocês se complementam muito bem. Bom, vencido esse desafio, então, do relacionamento, qual que seria o maior desafio do negócio de vocês? Nesse momento em que vocês estão, já quase 2 décadas de mercado. Eu já até sei o que a Mayara vai falar. Porque eu acho que o maior desafio da Mayara, eu até falo dela, porque eu sempre quero criar coisas novas, né? Eu sempre quero, inovar, eu tô sempre no gás pra fazer coisas novas. E quando eu trago coisas novas pra ela, eu trago muitos desafios pra ela, né? O que é, por exemplo, incluir a tecnologia, cada vez mais tecnologia. De uma tela, eu falo para ela fazer a tela dentro de uma caixa, mas quando abre sai uma luz, da luz o negócio voa. Então, assim, eu acho que esse é o maior desafio da empresa, é a minha criatividade e a produção, que é ela que faz. Eu preciso Mayara até suspira. A criatividade dela, eu preciso controlar. Eu falo assim, olha só, você já pôs vamos pôr um desafio agora, eu preciso 2 básicos e depois você põe mais um desafiador. Eu não posso que você coloque só desafiador, que eu não aguento. É muito treinamento, porque eu preciso treinar o funcionário para conseguir executar. E daqui a pouco vem um novo que não tem nada a ver com o anterior. Então, assim, mesmo até para os funcionários, eu preciso, assim, né, deu gás, conseguiu alcançar, dá uma respirada, depois a gente vai de novo, né? Eu não posso ficar só, né, colocando desafios muito difíceis um atrás do outro, né? Porque e aí tem que prototipar também, né? Controlar o estresse. Aí vocês prototipam, como cada projeto é diferente, estou imaginando aqui como é que funciona a produção. Vocês fazem um modelinho, vê se é viável, precifica, mostra para o cliente, aí ele vai querer colocar também a carinha dele, a imaginação dele também começa a aflorar, e aí vocês veem se aquilo é real e é viável, né, para fazer. Dessa ideia que surge, depois que a Mayara depois que a Samara recebe o cliente, dessa ideia que surge até o protótipo da Mayara, quanto tempo isso passa? Geralmente, nos dias de hoje, 1 semana, né, Mayara? A Mayara pede 5 dias, porque tudo é pra ontem. A gente tá numa fase pós-pandemia que as pessoas estão sem prazo, elas querem fazer tudo sem prazo. Então, ainda bem que eu hoje, a S-Cards tem um nome no mercado e eu consigo vender muito projeto com o meu, como que eu falo? Com o meu falar, com o meu, a minha ideia. Executar um plano físico, né? Porque a gente não entra na produção para executar uma unidade, para ele ver como vai ficar para ser vendido. A gente vende para depois executar. Isso é por conta da credibilidade, porque a pessoa não fecha sem ver, né? Ela fecha, ela fecha no meu falar, né? Na minha ideia. Só a ideia que eu vendo para ela, o cliente já fecha, entendeu?
Mas isso foi uma escadinha, né? A gente fez muito protótipo para venda para chegar nesse nível hoje que a pessoa fecha só com a minha ideia. Olha, então não tem essa provinha para o cliente, ele já acredita que vai rolar e já imagina junto com você. Gente, que incrível, muito interessante. Para trabalhar esse argumento de venda, para entender o que é viável, eu já entendi, já compreendi, foram anos de experiência, mas para trabalhar esse argumento de venda, para criar essa história no bom sentido, de como vai ser e tudo mais, você, Samara, fez algum curso para se especializar nesse atendimento ao cliente? Olha, o que a Mayara falou, né? A gente fez muito curso de vendas com meu pai. Porque meu pai tinha uma metalúrgica, mas eu acho que é um pouco de dom, Mi. Quando você descobre o seu próprio dom, por exemplo, eu sei que eu não sou uma boa administradora de empresa, entendeu? Então, o meu dom é a criatividade, é o marketing, é o relacionamento, é a venda, é o tete-a-tete com o cliente. E aí, quando você descobre esse dom, eu acho que fica mais fácil. A minha criatividade vem com o cliente na minha frente. Então, assim, óbvio que eu à noite, antes de dormir, eu pesquiso muito, eu tô sempre antenada. Eu falo que acho que o meu computador tem tanto vírus, porque eu entro em tanto site, eu vou muito longe. E aí eu fico pesquisando coisas novas, então eu assisto um filme, aí do filme eu vi um LED, aí eu falo assim, será que esse LED eu não consigo colocar no papel? Não, amanhã eu vou tentar buscar um LED que eu consigo, aí eu importo aí eu faço um teste aqui, aí eu mostro pra Mayara, aí a Mayara desmonta o negócio. Isso antes de vender pro cliente, isso pra ter, tipo, ideias no HD, entendeu? Então eu fico o tempo todo me alimentando de ideias. Entendi. Falando do início, da origem, quem está acompanhando a gente está se empolgando com esse assunto e quer experimentar também, está se reconhecendo, né? Falou, poxa, acho que eu tenho essa vibe aí também. Qual que é o investimento mínimo necessário, assim? Como é que foi a história de vocês? Vocês começaram com quanto de dinheiro e hoje em dia, para o negócio ficar em pé, o que vocês recomendariam? Você com a Mayara. Quando a gente começou, né, a gente começou com um valor muito baixo, investindo 30, 40 mil, foi um investimento muito baixo. De uma vez? Sim, de uma vez, né? Tá. E daí, conforme a gente foi sentindo, né, a gente decorou uma sala comercial alugada, né? A gente começou dessa forma. E a gente terceirizava a produção. E desde aquela época aquilo me dava agonia terceirizar, porque hoje a gente sabe que as pessoas não cumprem prazos, né? E a nossa exigência de qualidade, a gente se tornava muito chata para os fornecedores, né? Então, assim, aquilo me causava muito nervoso. Então, eu tinha que falar, o fornecedor vai me entregar dia 1, então eu tenho que contar que ele vai me atrasar 3 dias, então eu tenho que contar os 3 dias de atraso, porque ele não vai cumprir meu prazo. Se tiver que ir para outro fornecedor, esse fornecedor também me atrasa 1 dia. Então, era muito estressante, né? E conforme foi andando, eu falei, a gente precisa produzir, mas eu não era de um ramo gráfico, né? Então eu precisava ir aos poucos, né? Aí a gente, no caso, meu pai comprou um sobrado, a gente já tinha valores guardados, a gente investiu em toda a decoração do sobrado, alugamos um mini galpão para fazer a produção, então a gente produzia parte, né, do convite, terceirizava quase nada, então algumas coisas a gente produzia e outras mandava e voltava. Isso ainda causava estresse. Eu cheguei, né, nessa época, um dos fornecedores, eu falava, você precisa de uma máquina melhor, sua máquina é muito ruim. E ele falou, não posso investir numa máquina melhor. Eu comprei a máquina para ele. Eu falei, você vai me parcelando, fiz o contrato, porque naquele momento não cabia dentro do local, no espaço físico que a gente tinha, né? Para que ele tivesse uma qualidade melhor para me entregar, entendeu? Gente. Aí eu falo, como assim, né?
E daí, nisso, a gente foi, né, se capacitando, adquirindo conhecimento e, assim, eu sempre fui dando um passo atrás do outro, né? Então, eu não fui aquela pessoa que, vamos supor, me endividava. Eu nunca me endividei na vida, entendeu? Nunca fiz isso. Então, sempre foi dentro das minhas possibilidades. E daí, quando a gente foi juntando, então tinha um valor guardado, então a gente conseguia dar o próximo passo, né? Então, eu sempre... A gente foi gradativamente, a gente sempre sentiu que a gente podia crescer mais um andar, que a gente podia crescer mais um andar. Então, por exemplo, quando a gente estava no primeiro conjunto comercial que a gente estava, que a Mara falou, tinha 70 metros quadrados. Quando a gente viu que a gente não podia atender durante 3 dias, porque a gente tinha que produzir na sala de atendimento, porque não cabia já os produtos na sala de produção que tinha, a gente falou, não, a gente tem que ir para um outro lugar. Então a gente sempre foi sentindo e indo aos poucos. Exatamente. Conforme a demanda se comprovava ali. Exato. Entendi. A gente tinha, o que eu falei, o nosso pai sempre teve, como ele empreendeu muito, ele sempre ajudava a gente, mas ele parcelava pra gente, isso foi muito legal. Então, porque ele falava assim, olha, eu pago a decoração, como vocês vão me pagar? Ótimo. E a gente, meu Deus! Então a gente sempre foi se ajustando em relação ao meu pai. E foi muito bom isso, porque esse início a gente teve um Costa Larga muito especial, né? Muito importante, um mentor muito especial. Só que a gente perdeu o nosso pai num acidente de moto, quando a gente estava com 4 anos de S-Cards. E quando a gente achava que, poxa, agora ferrou, né? Porque a gente perdeu o nosso Costa Larga, nosso mentor, nosso pai. Tem todo o lado emocional, que foi uma hora de reviravolta na nossa vida, virou 360 graus. Meu pai era o provedor de casa, a gente tinha uma irmã mais nova, que tinha 16 anos, a nossa mãe. Aí a gente falou assim, nossa, acabou. Aí eu acho que foi a virada de chave da S-Cards, né, Mayara? Você consegue ver dessa forma também? Porque a gente acabou se unindo mais, né? E a responsabilidade ficou muito maior, né? Porque ali não tinha mais esse Costa Larga, ao contrário, né? A gente virou as Costas Largas da família. Então a gente tinha que prover para minha mãe, a gente tinha que prover para acontecer. Eu tinha que administrar as coisas do meu pai junto às nossas coisas, foi uma loucura. Nossa. E eu acho que aí a gente deu um boom diferenciado, porque foi muito inesperado, foi um acidente aqui do lado do nosso escritório. Eu tava vindo trabalhar, aí eu passei, vi um capacete, vi que era meu pai tava subindo de férias em janeiro, e aí nossa, foi horrível, assim, eu que vi, eu que contei pra todo mundo, e só que a gente acho que conseguiu virar uma chave muito grande, claro que com toda a experiência que o nosso pai passou, mas realmente eu acho que foi importante, sabe? Foi difícil, mas foi importante. Entendi. Nossa, bom, meu sentimento, sei que já faz muito tempo, mas é uma perda que a gente nunca supera, né? Enfim, de um ente tão querido assim. O que vocês consideram... Não, e tão importante, né, profissionalmente pra gente. Sim. Essa que porque além de nosso pai, que a gente era viciado nele, ele era muito importante profissionalmente. Então hoje a gente tem muito... grata de tudo que a gente conseguiu, eu e ela sozinhas, sabe? Porque nós realmente fomos na raça mesmo. A gente não tinha nenhum lado de administrador, de empreender. Porque muita gente fala assim, mas calma, eu não sei empreender, né? A gente não tinha esse lado. A Mayara tinha um histórico da gastronomia, que ela fez um curso dentro da gastronomia, apresentava uma administração de um restaurante. Eu nunca tive. Então, assim, a gente realmente foi um empreendedorismo na raça. Eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei pro meu pai, quando a gente estava indo em casa, um cliente meu falou assim, você me manda NF? Eu falei assim, gente, o que é NF? Tava com 6 meses de empresa. Aí meu pai falou, nota fiscal! Eu falei, nossa! Então, assim, pra você entender como foi na raça. E hoje a gente tá onde a gente está, assim, é digno de, tipo, você falar, putz, obrigada, nossa, eu consegui. Muita gente tem medo de entender. Imagino. E tem mais raça nessa história aí, mas daqui a pouquinho elas contam, a gente vai para um rápido intervalo. Você quer empreender? Volta já!
Estamos de volta com o programa Você Quer Empreender? Hoje a gente fala sobre os desafios de montar uma gráfica de luxo e as minhas convidadas são as irmãs Samara e Maiara Costa, fundadora e sócia, respectivamente, da S-Cards. Meninas, no bloco anterior vocês estavam contando pra gente, né, o quão raça envolveu, né, como vocês foram, assim, fortes mesmo e determinadas para poderem estruturar o negócio da melhor maneira possível e chegarem onde chegaram. Eu ouvi dizer que vocês, inclusive, chegaram a fazer panfletagem no Farol para conseguir cliente num bairro bem chique de São Paulo, que é o Morumbi. É verdade isso? É muito verdade. A gente começou muito com convites infantis, porque a gente tinha a nossa irmã mais nova, que estudava num colégio perto de casa. E nesse colégio tinha uma saída de alunos, né, de pais com carro, e eles paravam num farol, que era ali perto, e aí a gente contratou um menino para entregar os panfletos pra gente, né? E aí era muito carro na saída. E o menino não deu conta. E a gente tava escondidinha vendo ele entregar as panfletagens, né? Com a roupa das cartas, tudo. Aí eu falei, a Mayara falou, vamos ajudar ele a entregar, ele não vai dar conta desses carros. Não sabe conta. Aí a gente ficou um bloco de folder e começamos a entregar junto com ele nos carros. Oi, tudo bem? Prazer, olha, a gente faz convite. Vamos lembrar que teve uma pausa. Eu falei, Samara, olha, vamos combinar o seguinte. Você que vai fazer o atendimento, para de entregar, deixa eu entregar. Porque imagina, a pessoa vai falar, quem tá me atendendo é a pessoa que entregou o panfleto. Verdade. Fica pra lá e deixa só eu entregar, entendeu? E daí, tipo, eu não apareço depois, entendeu? E aí tem um lance engraçado, né? A gente, no começo era eu e ela, então a gente fazia tudo, né? Desde de ser uma secretária, atender o telefone, fazer a produção, a criação, tudo era nós duas. A gente que fechava o envelope, a gente que dobrava o papel, a gente fazia tudo. Aí, tipo, ligavam, eu acho que tinha que uma secretária atender, né? Uhum. Aí eu atendi e falava assim, Carlos, boa tarde. Aí, eu gostaria de falar com a Samara, só um minutinho. Aí eu fui uma musiquinha, oi, Samara. Adorei. A gente era muito nova, amiga. Tá certa. Por quanto tempo vocês ficaram só em duas? Só em muitas, né? Porque vocês duas juntas já são um exército. Foi pouco, foi um ano, daí depois já pegou uma secretária, mas era só secretária. Tá. Então, tipo, a gente fazia tudo. Uhum. E daí, aos poucos, a gente foi criando equipe. Entendeu? Aí a secretária passou pra secretária mais uma pessoa, aí mais duas, tá vendo? A gente foi sempre em degrauzinho. Uhum. Aí, tipo, 3, Aí a Mayara, que sempre teve esse lado visionário de, tipo, aumentar, de ter a produção dela. A Mayara é muito perfeccionista. Eu sou, mas a Mayara eu falo que é um nível fora da curva. E ela sempre prezou muito pela qualidade, que eu acho que também foi um diferencial, marketing boca a boca, que também ajudou muito a S-Cards, esse lance da gente ter uma qualidade muito superior, né? De ter um atendimento, uma experiência superior e ter uma qualidade de entrega superior. Então, vocês acabaram estruturando o segmento, né? Vocês acabaram estruturando o segmento. Quando a Mayara falou, preciso ter minha própria fábrica, né? Eu mesma dar conta da produção, não deixa de ser quando você deu a orientação para o seu fornecedor, precisa de uma máquina melhor, quer dizer, o que está aí no mercado não me atende, eu faço outra coisa que ainda não existe, que ninguém faz. Então, vocês tiveram que estruturar o segmento. Os clientes já tinham percebido, então existia mercado, mas não existia a produção e a entrega que vocês queriam. Hoje, qual que é a estratégia de marketing de vocês? Qual que é a estratégia de marketing de vocês hoje? Não é mais panfletagem, acredito eu. Olha, eu vou te falar que a gente tem uma demanda muito grande, né? Às vezes eu falo que eu sou marqueteira na veia, mas eu falo que muitas vezes eu não consigo agir no marketing por tanta demanda que a gente tem, né? Uhum. Então, hoje, eu acho que a S-Cards, ela anda muito sozinha e nas redes sociais. Tá. Eu acho que ela flui sozinha, né, Mayara? Na verdade, existe uma solicitação minha para ela de trava de marketing. Porque eu falo para ela o seguinte, a gente não consegue hoje, muitas vezes, atender a demanda que chega. Então, eu tenho que falar para ela assim, olha, eu tô treinando os funcionários, mas eu não posso aumentar porque não tem mão de obra qualificada.
Sim. Eu não consigo dar conta, né? Então, eu não deixo, eu falo, não, ó, parou, não pode mais vender agora é só para daqui 60 dias, o prazo aumentou, então eu vou monitorando para não encavalar na produção, porque eu prezo pela data de entrega e pela qualidade de freelancer. Eu não posso. A Mayara não contrata freelancer. Ela só trabalha com pessoas, tipo, que são nossas há muitos anos. Então a gente tem funcionários que estão, tipo, 10 anos com a gente, 12 anos com a gente. Então, a Mayara preza muito por isso. A pessoa que já conhece o sistema de qualidade e de prazo de entrega da Mayara. Hoje porque vocês têm cerca de 30 funcionários, né? Falando tanto do parque gráfico quanto do escritório. É bastante gente já, né? Com vocês. Agora, eu tenho duas perguntas nesse caminho aí. Se a demanda é grande e de repente os projetos até coincidem, porque um olha, recebe um convite, uma experiência e fala, queria fazer assim igual. Acontece da gente querer fazer igual. E tem gente que quer fazer sempre diferente, aquilo que não foi feito até o momento. Será que não valeria, não sei se vocês já pensaram nisso, em criar alguns produtos meio que padrão, assim? Fazer 3 tipos ou 6 tipos, porque aí dá pra atender. É o sonho da Mayara, amiga. Ah, é? É o sonho da Mayara. É a forma do bolo, não é, Mayara? É aquela forma do bolo. Aí você vai se realizar na gastronomia também, só que nos cartões. Só que, Miguel, o que eu consigo enxergar disso é que a S Cards criou uma essência do diferente, né? Do exclusivo. Então as pessoas vêm pra cá esperando muito o exclusivo, elas buscam o diferente. A gente tá fazendo essa virada de chave, mas ela é um pouco demorada. De ter e se criar uma segunda marca? E ter produtos especiais. E se criar uma segunda marca? Aí fica M Cards. Tô te ajudando, Mayara. Boa ideia, viu, M-Cards? Não é? M-Cards. Isso é muita coisa. Por exemplo, a gente recebe muita solicitação de franquia. Pessoa que quer abrir esse casinho do estado. Porque aí é fazer mais do mesmo, né? Você vai criar um modelinho e vai fazer mais do mesmo. Eu acho. Só que como a criação, ela depende muito de nós. O processo de criação, por exemplo, a gente conta com 5 designers, só que eu vou orientando o tempo inteiro, eu tô sempre criando também, tipo, junto com elas. Elas não mandam nada pro cliente sem eu e a Mayara, a gente passar o pente fino, tipo, olhar a estrutura de como tá. Então, a gente ainda acha que a S Cards, ela é o que é, porque tem o olhar meu e da Mayara. Sim. Então, a gente não conseguiu expandir pra franquias, pra, tipo, criar uma nova empresa. Mas tô sentindo que tá perto. Não dá conta desse procedimento. Daqui a pouco vocês vão voltar no programa pra falar da M-Cards. Eu tô sentindo que tá perto. Tô sentindo. A outra pergunta que eu queria fazer pra vocês nesse caminho aí, do não dar conta, né, do excesso de demanda, que bom, isso é sinônimo de sucesso, de competência, né, de qualidade, de credibilidade também. Não dá pra panfletar, né? Quer dizer, não dá, até daria, mas assim, na Suíça, que eu sei que vocês já exportaram cartão para lá, nos Estados Unidos, na Itália, não é? Como é que faz para atender esses pedidos fora do Brasil, atender essas exportações? Como é que surgem esses clientes? Eu acho que eles vêm mediante o Instagram, né? Que hoje é uma rede social muito forte de vendas, é uma vitrine muito boa. E ela abrange demais, né? Eu acho que veio muito disso, né, Mayara? Porque assim, eles procuram algo diferente e não tem lá, entendeu? O que a gente faz não existe lá. Então, assim, quem quer algo saindo do papel daquele padrão lá de convite, eles não conseguem executar lá, né? Ou eles vão pro basiquinho lá, ou eles têm que comprar aqui do Brasil. Eu sei que eu pesquiso muito, né? Tipo, concorrentes, pessoas que... Não pra, tipo, copiar, assim, pra analisar e entender nosso mercado, né? E, assim, só existe uma empresa em Portugal que chega a fazer algumas coisas que a gente faz, mas é muito difícil. Então, ou eles vão procurar aqui no Brasil com a gente, ou eles vão pra Portugal. Não tem outro, entendeu? Olha, que incrível! E dessas histórias, assim, de exportação, tem alguma, assim, que vocês podem compartilhar com a gente, assim, que foi a mais diferente, ou a mais marcante, a mais desafiadora?
Tem, a gente vendeu para uma família real. E a Mayara, e a gente não sabia, não tinha noção de quem era. E aí a gente fez uma venda muito grande e a Mayara começou, tipo, a pedir o número, né? Da rua. Mas qual que é o número da casa? Porque não tá o número da casa aqui. Aí o cara falou assim, não é uma casa, é um castelo. Tipo, não tem número. Não precisamos de número. É uma coisa assim que você ainda não realizou. É um bairro, é quase uma cidade. Exato. Que exato. legal. Mas, Onde foi isso? Que vergonha. Foi e onde? no começo da exposição, pra gente não dava dificuldade, foi depois, é engraçado, né? No começo foi muito fácil e depois começou a expandir que ficou mais difícil. Por quê? Porque a gente pegava só, tipo, presidente, era só gente muito do alto. E eles colocavam no jatinho deles e ia embora, entendeu? Então a gente não teve muita dor de cabeça. E daí Entendi. depois que começou a expandir para outras pessoas, que daí a gente teve que ver, tipo, todos os detalhes de como fazia, avião, nananana, porque no começo foi fácil e depois a gente falou, agora a gente precisa aprender, né? Como é que faz pra exportar? Vamos contratar um despachante, vamos contratar o pessoal para conseguir explicar pra gente a burocracia, né? Que é... E é toda a burocracia de exportação e de importação, né? Porque a gente também importa, tipo, dispositivos de tecnologia para encaixar nos nossos jobs. Então, assim, todo esse procedimento no Brasil não é fácil. Então, a gente teve que entender esse mundo. E outra dica que eu sempre dou, Mi, é que a gente simplesmente entende todos os processos da nossa empresa. A gente tem curso de produção gráfica. Não precisaria, porque a gente tem funcionários que operam a máquina, mas a gente tem que saber o que eles estão operando pra gente poder solicitar, tipo, uma coisa diferente ou até onde pode chegar aquela máquina. A Mayara tem curso de elétrica. A gente tem uma equipe que faz toda a parte de elétrica, mas a Mayara entende tudo de elétrica hoje para ela poder passar pra pessoa o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. Então, assim, é muito amplo, né? É o que eu aprendi com meu pai, né, que foi nosso mentor, ele falava assim, pai, como é que você faz, né, quando chega um vendedor e tal, eu perguntava muito, ele falava assim, engole o produto, engoliu, agora começa a vender. Enquanto você não souber detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, não vende. Porque você precisa primeiro engolir o produto para depois você vender ele. Engolir é entender tudo. É entender tudo, entendi. Meninas, vocês falaram, eu não ouvi, é onde fica aquele castelo ou não falaram? Não falei. É na Suíça, né? Isso foi na Suíça? Na Europa? Acho que foi. Em algum lugar da Europa. Suíça. Entendi. E aí foi nessas... lugar da Europa. Parece história de princesa, de conto de fadas. Em algum lugar, com certeza. Em algum lugar da Europa. Porque daí depois a gente começou a vender, tipo, pra filha do presidente da Angola. E a gente nem sabia que era filha do presidente. Foi muito engraçado, né? Aí ela saiu, tipo, na capa da Caras Angola. Nem sabia que tinha Caras Angola. Então, assim, foi muito engraçado. A gente conseguiu... a gente fez A gente que criou aquelas plaquinhas divertidas. Você lembra? Das Já festas? faz muitos anos, em festa. A gente que criou essas plaquinhas divertidas. Que legal, e aí, parabéns! A gente criou, tipo, uma moldura do Instagram. Foi, Nossa, meninas, que de legal, todo isso virou lugar. uma febre, assim, as festas não faziam mais sentido se não tinham aquelas coisas instagramáveis que o pessoal fala, né? Que fica super divertido mesmo. mesmo. A gente criou a moldura do Instagram e a Beyoncé postou na nossa moldura no Instagram dela. Gente, o Google Gloss me mandou, tipo, por WhatsApp, amiga, olha isso. Eu falo que no dia eu quase fiz xixi na calça, porque eu fiquei tão... De tão maravilhada que você ficou, excitada, agitada, incrível. Eu fiquei em choque, eu parei o carro, eu falei, que é isso? Olha, tá vendo? Às vezes a gente não imagina, né, que tem todo esse potencial dentro da gente, né? Porque não começa a fazer, se poda antes, se censura antes, fica pensando muito na crítica. Será que eu vou fazer isso? Será que vai dar certo? Será que isso é brega? Será que isso é o que o cliente quer, etc? Quer dizer, vocês também têm esse segredinho, entre aspas, que é da autenticidade, né? De liberar, de serem como vocês são, o que vem na mente vai e faz. Isso é muito interessante. Então, porque isso é muito eu. Eu sou assim, né? Eu tenho um network muito amplo,
que meu pai sempre me falou também a importância de um networking. Então eu conheço muita gente, eu fui muito em evento e esse lado é muito meu de tipo, não, vamos fazer isso, não, Mayara, isso aqui vai bombar, isso aqui vai... Óbvio que a gente dá tiros errados, né? Não é tudo que a gente cria que bomba. Mas muitas coisas que a gente criou já, tipo, explodiram aí no Brasil. Que legal. E assim, as pessoas nem imaginam que saiu daqui. Pois que começou aqui, né, Mayara? As placas divertidas, ninguém imagina que foi a gente que criou. Ninguém imagina, adorei que vocês contaram pra gente. E as pessoas copiam muito rápido, né, amiga? É muito rápido. Muito rápido, que dá certo, que é legal. Tristeza, né? Você fala, ai meu Deus, já copiaram, já acabou de criar, faz 30 dias. Mas ó, a cabeça que tem a criatividade... A cabeça que tem a criatividade não tem limite, então vocês vão sempre surpreender, eu tenho certeza disso. O Douglas Costa, jogador de futebol, casou em Punta, a gente fez esse seio. Você quer empreender? Volta já! Me conta outra coisa que eu fiquei pensando enquanto vocês falaram naquele momentinho da demanda, né? Como é que faz então para aumentar o faturamento, se vocês são tão cuidadosas no step by step, do passo a passo, na hora de vocês melhorarem o capital de giro, na hora de vocês pensarem no próximo passo, poxa, se a gente conseguisse faturar um pouco mais assim, nesse ritmo, a gente ano que vem estaria em tal lugar, daqui a pouquinho a gente faria mais isso, se vocês dependem tanto dessa coisa da demanda e da produção, será que talvez pensar num novo serviço? Por exemplo, RSVP, já pensaram nisso? Então, a gente está nesse processo hoje, né? A gente pegou 6 meses de coaching, então a gente já tem um processo listado que a gente tem que executar para alcançar. Treinamos alguns funcionários mais antigos, em capacitar eles, né? Porque hoje cada setor tem um líder, mesmo sendo 30 pessoas, tipo, o líder controla 5 pessoas. Então esse líder, que normalmente é meu funcionário mais antigo, ele tem que ser um pouco mais capacitado para liderar, né? Então ele tem que ter uma outra postura. E para fazer o treinamento, etc. Então a gente está treinando profissionais hoje. Entendi. Estamos paradas com isso, estamos treinando. Entendi. E como a gente falou, que a gente cresce sempre em degrau e degrau e vai sempre, tipo, nunca a gente deu um passo maior que a perna. Então, a gente tá exatamente, quando você falou, eu até fiz assim, ó. Porque a gente realmente tá nesse processo de conseguir atender, porque imagina, né, a gente tem o ouro na mão, que é a demanda. Isso a gente não pode perder. E a gente não consegue atender a demanda nos prazos que eles querem. Então fica aqui no coração da Mayara, tipo assim, faz mal pra ela, não dorme à noite por causa disso. Então a gente tá trabalhando em cima disso pra gente conseguir aumentar a produção, não no espaço físico, né? Mas sim, tipo, todo o giro lá dentro e a gente conseguir atender. E de repente, um problema dos profissionais internos, dos líderes, porque eles também acabam pegando tanta exigência nossa que eles não aprovam os funcionários, entendeu? Então a gente contrata e eles não aprovam. Ah, não, Mayara, não rola, né? Esse não vai embora, não pegou, é viciado, tem vícios, entendeu? Ele não tá, ele deixa a cola passar, não tá dando. Aí quando eu falo, vamos contratar mais 2 funcionários para treinar, eu tenho que fazer uma reunião, porque eles não querem, eles preferem exceder horário, trabalhar de sábado, mas não contratar um funcionário onde tem que ser treinado, porque demanda um tempo muito grande esse treinamento. Entendi. Agora, aproveitando um pouco esse momento de tecnologia, eu tô aqui pensando junto com vocês, eu adoro, porque acho que essa conversa que a gente tem também acaba inspirando as pessoas, né? De repente fazer uma série de convites virtuais também, né? Pode contribuir para uma outra pegada, um outro posicionamento, quem está procurando fazer alguma coisa mais sustentável, se bem que hoje em dia falar sobre sustentabilidade é tão relativo, né? Porque também para fazer o eletrônico também tem um extrativismo, vamos dizer assim, mineral, né? Tudo mexe com a natureza, a gente já sabe sobre isso. Mas então tem as opções, né? Quem vai para o papel, quem vai para o virtual. Vocês fazem convites digitais também ou vocês preferem aquela coisa mais palpável? Deixa eu te perguntar uma coisa.
Você recebe um convite físico na sua casa, toda uma experiência que hoje as pessoas amam, tá? Você compra na internet algo pra você mesmo e quando chega você não fica feliz? Fica. Só chegou a caixinha ali, chegou, super. você fica feliz. Exato! Então assim, você recebe um convite na sua casa, agora você recebe por WhatsApp, que você recebe trabalho, grupo de família. Eu faltei em 2 festas de convite virtual porque eu esqueci, tá? A minha irmã até me ajudou, tipo, a criar uma agenda, porque acaba esquecendo. É muita coisa que a gente recebe por WhatsApp. Então, assim, acho válido. Um save the date, comunicando a data. Agora, o convite, a experiência de receber um convite físico, uma caixa, um papel, alguma coisa que a pessoa consiga abrir, que ela receba em casa. As pessoas, elas, depois ainda mais da pandemia, eu acho que elas estão carentes de receber, né? Aquele carinho, aquela experiência, aquele convite que, sabe, tipo, você fica ansioso pro dia. Tem toda a razão. Eu acho que o físico é assim. Me convenceu. Vocês não são, entre aspas, apenas, que esse apenas já é muita coisa, uma empresa, né, uma gráfica de luxo, vamos dizer assim, uma empresa de cartões de luxo. Realmente vocês são da pegada da experiência mesmo, né? É mais complexo o que vocês fazem, o que vocês propõem. Se eu te perguntar alguma coisa inesquecível pra você, você nunca vai falar alguma coisa que você comprou. Você vai falar uma experiência vivida. Então, pra mim, experiência de uma viagem, uma festa. Então, eu gosto de trabalhar nisso. Aquilo que fica no coração, momentos, o inesquecível. Aquilo que a pessoa vai falar, aquela festa que começou, que eu entreguei o convite. Quando você entrega o convite pra aquela pessoa, você fica tão feliz, a pessoa entra na sua sintonia daquele evento. Não adianta você fazer um festão e você não deixar as pessoas na mesma sinergia que você tá. É verdade. Então é legal entregar, as preparo. pessoas comentarem, esperarem. Exato. Porque o dia passa muito rápido. A gente usa muito o virtual pra fazer, né, save the date. Ah, vocês Então, também assim, fazem esse manda o serviço? Virtual, sim, o virtual, o vídeo super animado, etc. É o save the date. E depois recebe o físico. Então tem toda, né, a experiência que a pessoa fica esperando pra receber o físico. Então é bem bacana isso. Por exemplo, a gente tá fazendo um casamento em Mykonos, na Grécia. E aí a gente, ele vai chamar a família toda, os amigos. Imagina ele mandasse um convite virtual pra receber no WhatsApp, oi, vem pra Grécia. Esquisito, né? Agora ele recebe uma caixa, né? Com essa areia. Caixa com imagem. Já tô criando, com Já areia. Já fez. Um potinho com cheirinho do mar. A gente fez um casamento que a data tava marcada na areia, como se estivesse na praia. Então eu levantava a caixa, tinha marcado na areia, tinha um clichê de metal que marcava na areia a data do evento. E esse foi o save the date. Depois a gente fez o convite ainda. Foi o Douglas Costa, jogador de futebol, casou em Punta. A gente fez esse save, aí pedia pra pessoa cavar a areia, a pessoa cavava a areia e tirava um cronômetro com a contagem regressiva pro dia. Então ele ficava girando até o dia. Tipo, faltam 4 dias, 5 minutos, entendeu? Ele ia direto marcar a data. E agora você recebe uma caixa que eu tava voltando, né? Pra você ir pra Grécia. Na caixa, você abre, tem a imagem de Mykonos. Quando você puxa, toca uma música, vibes Mykonos com o convite, né? Então, assim, você vai querer faltar nessa festa? Você vai se sentir muito especial e muito bem cuidada lá. Você vai falar, cara, eu vou fazer uma trip, eu vou estar com pessoas que eu gosto e assim, eu vou estar muito cuidada, eu tenho um evento lá, olha que legal! Sabe, assim, tudo bem estruturado. Tipo, te dá muito mais credibilidade pra você pagar a passagem e ir pra Grécia. É isso, só falta isso, né? A pessoa pensa, só falta isso, é só comprar passagem, né? É só ir. É isso aí. Agora, durante o nosso papo aqui, vocês falaram bastante sobre essa questão da pandemia, né? E eu quero saber, como é que vocês sobreviveram à pandemia? Já que o negócio de vocês é pura experiência, além do convite, mas do dia D também, do evento, o que vocês ficaram fazendo na pandemia? A gente foi para um braço corporativo, que era um braço que a gente sempre teve, mas a gente não era muito de divulgar, de explorar, né? Então a gente foi porque, por exemplo, as pessoas, o corporativo, eles queriam lançar produtos que eles lançavam em eventos e eles não tinham como, as pessoas não iam na loja ver. Então eles tinham que
lançar aquele produto, deixar a pessoa com vontade de comprar pela internet, entender o produto em casa. Então, a gente fez o seeding, que hoje está super em alta, que são os famosos recebidos, vamos dizer. Então, toda uma experiência de lançamento de produto. Então, assim, a pandemia, a gente focou completamente nisso e foi o nosso diferencial. Foi. Que a gente conseguiu manter aqui, porque o eventos, né? O evento foi muito difícil. A gente ficou 3 meses, tipo, quase 100% parado, eu não podia abrir a produção, tipo, eu fiquei quase louca. E daí não tem como trabalhar em casa, né, no nosso setor. Então, como que faz, né? E daí, depois de 3 meses, a gente já começou a voltar, e daí, tipo, alguns funcionários começaram a reclamar, e daí, tipo, foi lindo, assim, sabe? Mas a gente não conseguiu parar 100% um ano, entendeu? Não, era muito engraçado, uma pessoa espirrava, a gente fazia exame. Exame, assim, Era um pânico. a rodo lá. Tá Não, juro, a espirrando, gente faz deve ter feito exame. uns 500 exames. A pessoa fazia assim, ó. A gente falava, coceira na garganta, exame. Qualquer Exato. coisa. Então a gente ficava controlando, entendeu? Pra poder, tipo, trabalhar. Essa que é a verdade. Nossa, Porque daí começou a vir pedido de empresa e a gente tinha que entregar. Eles entregavam também bastante para os melhores clientes. Então, tipo assim, alguma coisa que inspire pro lançamento de algo. Tipo, o Caterpillar ia lançar lá o trator. Então, entregava pros melhores clientes o lançamento do trator, entendeu? Que geralmente eles fariam um evento, entendeu? Sim. O trator lá, o presidente falaria. O que a gente fazia? Uma caixa com 3D do trator e uma tela de LED com o presidente falando, entendeu? Então a gente conseguiu viabilizar, transformar toda a experiência que eles tinham, mas na casa da pessoa, entendeu? Então assim, teve muitos eventos virtuais, né? Teve muita coisa tipo, lives. Só que como você chama pra live? Né? Então a gente fazia convites para as pessoas entrarem na live. Então era um convite que a pessoa recebia em casa, que a live ia acontecer a tal horário. Então a gente foi totalmente para esse foco. A gente demorou uns 3 meses pra gente se encaixar, eu e a Mayara, pra gente inovar, pra gente arredondar isso. A cabeça não parava, tipo, a gente deitava na cama e a gente falava assim, pra onde a gente vai? Porque eu não sabia nem quando ia acabar isso. E a gente conseguiu entrar nessa pegada. E eu tava maluca trabalhando, e meu marido de boa. Eu falava assim, você não tá preocupado? Não, tipo, como assim? Eu não parava de trabalhar, pesquisar, a gente num sítio isolado, 3 meses, né? E ele de boa, né? Advogado, tava bombando. Então, e o meu setor, tipo, ferrado, assim, sabe? Tipo, super complicado. Mas para alguns setores não foi ruim, né? Essa é a verdade. Ou para quem conseguiu se reposicionar, se reinventar, né? Para quem não teve medo ou não teve vergonha de fazer algo diferente, né? Quem se arriscou, quem teve coragem. Foi uma prova. Qual que é o próximo passo da S-Cars, assim? Vocês têm um sonho, uma meta, assim, que vocês divulgam ou trabalham isso? Olha, eu acho que assim, a minha meta hoje, tá? É literalmente padronizar algumas coisas. Tá. É bem aquilo, pra gente aumentar a demanda e conseguir atender. Nossa meta, a gente tá se estruturando pra isso. Pra isso. E o seu, Samara? Claro que a gente não vai perder a nossa essência do criar exclusivo, de ter exclusividade, mas a gente vai conseguir, tipo, padronizar produtos pra atender aquele cara que, tipo, a gente não atenderia, entendeu? Por conta da demanda. Acessibilizar. Né? Acho que vale também, né? Acessibilizar, democratizar, são conceitos também que hoje em dia a gente precisa atender, né? Porque essa coisa do puro, exclusivo, acaba sendo excludente. E eu tô percebendo que essa coisa da exclusão machuca vocês, né? Ter que escolher o cliente, ter que dizer não, né? Ou acabar fazendo uma peneira pela questão do prazo e tudo. Puxa, sua festa tá muito em cima, a gente não consegue te atender. Isso eu já vi que machuca. Não, isso que é o que eu mais falo na vida. Você não tá entendendo. Você não pode adiar sua festa? Faz mês que vem. Você olha o orçamento, você sabe o que o cara quer, você sabe que ele é um cliente potencial e você fala assim, eu não consigo te atender. Imagina, Por que você veio agora?
Imagino. Meninas, eu adorei encontrar vocês. Achei que vocês foram assim tão especiais com a gente, tão carinhosas, foram verdadeiras, muito sinceras, espontâneas, alegres, muito autênticas, bem o jeitinho de vocês aí mesmo. Tomara que um dia a gente se encontre pessoalmente. Eu desde já quero desejar para vocês aqui, enfatizar o meu desejo de sucesso, que vocês se realizem cada vez mais, empreguem cada vez mais gente, né? Que deixem cada vez mais clientes satisfeitos, porque vocês merecem e todo mundo que está ao redor de vocês também merece, viu? Parabéns, muito prazer. Milena, obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. Porque muita gente não conhece a nossa história, não sabe como que a gente... S-Cards que nem a gente encontra nos lugares. Vocês são donas da S-Cards? Tipo, hoje ela tem propagou muito, né, o nome. Então as pessoas esperam uma Samara super, né? E eu sou mega criançona, molecona. A Mayara, ela é mais séria, mais... A gente é bem diferente nisso. Então, a gente passar um pouquinho da nossa essência aqui pra você foi muito gratificante, viu? Eu amei, amei. Um beijo bem grande em vocês. Até a próxima. Até! Tchau, tchau. Viu só? Se você quer empreender, está assistindo ao programa certo. E quem já empreende também. Porque, gente, conhecer uma história de sucesso como essa, da Samara e da Mayara, não é? Que história linda desses 16 anos já de S-Cards. Pode mudar tudo, pode mudar muita coisa da sua jornada empreendedora. Então continue sempre ligadinho no nosso programa. Na próxima semana eu vou trazer mais um convidado inspirador, não te conto, é surpresa e eu quero você comigo. Te espero, hein? Então um beijo e até lá!